A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, para bendizermos e exaltarmos ainda mais ao santíssimo nome do nosso Senhor Deus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão desta igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram em sorteios que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, como instrumento do nosso Senhor Deus, para que Ele possa falar grandemente aos seus corações e vocês possam vir a aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então estarei dando início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios dos 12 rebanhos do bendito nosso Senhor Deus e das palavras a serem ministradas. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, junto com os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, para proteger, libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou acompanhando futuramente as gravações. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, e onde quer que eles colocarem a planta de seus pés ou as palmas de suas mãos, seja sempre para bendizer e exaltar ainda mais ao teu santo nome. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Até 1h12 da madrugada estamos focados em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 eu estarei interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, seja sobre as Escrituras Sagradas, sobre alguma de nossas mais de 100 denúncias, ou sobre os nossos projetos, nossas inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, em que o obreiro recebe o seu salário, as
pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos que estão ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco têm a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então, se você quer saber mais detalhes, tirar suas dúvidas, aguarde até 1h12 da madrugada, ou então entre em contato conosco através do privado de uma das redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos benditos de número ímpar, que eu estarei descendo pelos rebanhos de número ímpar. Mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou aos seus rebanhos. E lá em João, capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único, bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26, que está escrito assim: Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46, palavra do Senhor Jesus. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora, ao vivo também, nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. E logo mais, a partir de 1h12 da madrugada, interaja conosco e participe da live. Escolha o seu número de 1 a 12, que eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E o primeiro é o rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fabiano Montelo, do Maranhão, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E o Rosivaldo, de Embu das Artes, São Paulo, também seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao primeiro livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, que é o livro de Jonas, que possui 4 capítulos. Livro de Jonas, que possui 4 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado para aumentar a nossa fé. Livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Jonas, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Jonas, capítulo 3, para a sua meditação. O Samuel de Dover, dos Estados Unidos, também seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. O Márcio de Itapetinga, Bahia, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países com as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E é muito importante a participação de todos vocês, pois independente de onde vocês estiverem, a presença do Senhor pode alcançar os seus corações. Através de nossas 12 igrejas virtuais, vocês podem aumentar a sua fé, porque é a palavra do Senhor Deus sendo ministrada 100% como está escrito, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Vamos aqui à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas, assim como as orações do livro de Salmos também são numeradas. E assim como as orações do livro de Salmos, elas também são apenas uma introdução, pois orações duram no mínimo 1 hora. E se você quiser receber orações mesmo após o término dessa live, basta você seguir ou se inscrever no perfil de nossas igrejas virtuais, inclusive essa, @igrejasbenditas, @igrejas benditas, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada. E onde quer que eles se encontrarem nesse momento, a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria possa preencher os seus corações.
e que haja os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Feche nossos olhos. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início aqui à ministração do livro de Jonas, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 8. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Jonas é muito forte quando a gente conhece a história por trás. Porque quem era Jonas? Jonas foi alguém que o Senhor, que fazia parte do seu povo, e ele enviou para que fosse anunciar, para que fosse repreender ao povo que não tinha linhagem com Israel, mas que estava em pecado, e o Senhor também se importava com aquela grande cidade. Mas ele se recusou, porque ele queria que o juízo do Senhor descesse sobre aquela cidade. E aqui nós vemos como que o Senhor levou Jonas até o mais profundo abismo, para que ele pudesse recordar, sentir na pele, na própria pele, como é a ausência do Senhor, para que ele pudesse ter a misericórdia e a compaixão e ir lá se posicionar para poder que aquele povo que estava naquela situação de Jonas, desde o início da sua vida, porque não tinha uma aliança com o Senhor, não tinha a presença do Deus vivo constantemente dentro deles, pudessem agora também ter a oportunidade de seguir os caminhos do Senhor, de sair daquele abismo, daquele lamaçal, daquela tormenta. Pois nós devemos lembrar que aqueles que tiveram acesso à paz, à graça, à alegria do nosso Senhor Jesus, aqueles que foram curados, foram libertos, foram restaurados, têm o dever e a obrigação de levar a verdadeira palavra do Senhor a outros corações que precisam e necessitam, pois precisamos recordar do momento que éramos antes do Senhor Deus, os momentos de tristeza, de tribulação, os momentos que parecia que não tinha ninguém, mas recordar que o Senhor a todo momento está ao nosso lado, quando nós verdadeiramente não expulsamos Ele da nossa presença, pois o Senhor, Ele permanece naqueles que estão buscando a sua presença, naqueles que estão buscando santidade e santificação, estão buscando o reino dos céus e a sua justiça. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. Então vocês que escutam aqui as nossas lives, acompanham as ministrações, não deixem de compartilhar para outras vidas também que precisam e necessitam. Não sejam mesquinhos como Jonas, querendo apenas que o Senhor venha, acabe tudo de uma vez. Busque verdadeiramente alcançar o máximo de almas possíveis, pois o Senhor Jesus chamou os seus discípulos para serem pescadores de homens, ou seja, resgatar vidas daquela imensidão do mar. Então é necessário que nós venhamos verdadeiramente sermos recolhidos no seu celeiro, sendo trigo com frutos em abundância, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, livro de Miqueias, que possui 7 capítulos. Livro de Miqueias, que possui 7 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado, do livro 32, agora para o livro 33. Glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo. Miqueias, capítulo 3. Livro de Miqueias, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 9,
livro de Miqueias, capítulo 3. E para o rebanho bendito, par de número 10, livro de Miqueias, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A oração de número 9, pois nós, lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Então leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Se não conseguiu anotar, essa live fica salva em algumas redes sociais, você vai poder voltar para anotar cada base da Bíblia Sagrada. E também, dependendo da rede social, você encontra as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aparecendo ali acima, pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. Que haja os poderes que é no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, consumindo toda a obra do inimigo ou da carne, que estiver impedindo essas vidas de alcançarem a tua boa, perfeita e agradável vontade, de se tornarem igrejas sal e luz, e bendizerem ainda mais ao santo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja o cumprimento dessas palavras em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Miqueias, capítulo 3, do versículo 2, do versículo 1 ao versículo 7, ou do versículo 2 ao versículo 8. Miqueias, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 8. Pois que aborreceis o bem e amais o mal, e dele arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como a carne no meio do caldeirão? Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes, esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando tenho que mastigar. Mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 13 aqui do livro de Miqueias anda justamente ali ajuntando com o livro de Jonas, mas sendo completamente oposto. Porque no livro de Jonas, vimos alguém que foi necessário ser jogado no mais profundo abismo para ver como é que é sentir a ausência da presença do Senhor e poder se compadecer do próximo. Em compensação, esse aqui, Miqueias capítulo 3, é um que já está se posicionando, repreendendo toda a liderança que não estava indo para o buraco sozinha, como estava levando todo o povo, toda a multidão junto. E ele cheio do Espírito do Senhor, cheio de juízo, para se posicionar, para repreender, para alertar a todos do pecado e da iniquidade,
para que viessem a ser lavados, revestidos, purificados, para que voltassem à presença do Senhor. Então é necessário verdadeiramente que nós venhamos ser sempre aqueles que se posicionam, porque fazendo isso nós nos fazemos só o bem para nós mesmos, mas como também o bem para o próximo, porque tudo aquilo que o Senhor exige que nós devemos fazer é o melhor tanto para nós quanto para o próximo. Por mais que para a sua carne pareça ser o pior, mas para o seu espírito é o essencial. Pois o Senhor Jesus foi claro, o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. E é necessário nós andarmos em espírito para não cumprir a concupiscência da carne, ou seja, as vontades, os desejos, as emoções e os sentimentos. Porque até mesmo o culto que nós devemos fazer tem que ser racional. Romanos capítulo 12. Já estamos aí há mais de 2 anos afirmando que mais de 90% das igrejas hoje em dia que falam em nome do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, não sabem fazer e não estão fazendo um culto verdadeiro ao Senhor Deus. E se não é verdadeiro, então o que se torna? Mentiroso. E com isso elas não conseguem alcançar a presença do Senhor, quem dirá se aproximar dele. Hoje em dia elas não conseguem tomar posse do melhor do Senhor Deus, e quem dirá se quer ter uma segurança, uma plenitude. Porque quanto mais e mais vemos, são pessoas se dizendo ser crentes, cristãos e evangélicas, perecendo e padecendo a cada esquina desse mundo. Entra no presídio, a maior parte é filho de crente. Entra dentro de um lugar com extrema pobreza, todo mundo ali falando que Jesus é o seu Senhor. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado, porque se aqueles que afirmam que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, têm que se posicionar, principalmente a liderança. Aqui foi bem claro, o Senhor deixa bem claro, não é a voz que pertence saber o juízo, toda aquela liderança, aquele povo ali que deveria estar instruindo as ovelhas do nosso Senhor Jesus para a salvação, o caminho da vida eterna livre, e não para a condenação, como está sendo hoje em dia. Então peguem e examinem cada uma das nossas mais de 100 denúncias. Não permita que a sua religião, que a sua opinião, o que você acha, pensa ou imagina, faça você não só não conquistar nada, como perder aquilo que já conquistou. Porque o povo de Israel, diversas vezes, perdeu a herança do Senhor, porque se afastou do princípio. Não tem essa de não, mas todos nós somos da tribo de Israel, Deus está conosco desde que eu nasci. Ou, se você não estiver com o Senhor, Ele não fica contigo não. Porque o nosso Senhor, Ele não é carente, Ele não precisa de nós. Nós que precisamos dEle, que somos dependentes. Ele foi bem claro, aquele que se virar para mim, eu me voltarei de volta para esse. Mas aquele que virar as costas para Ele, Ele também vira as costas de volta. Então vamos lembrar que o nosso Deus é bondoso, misericordioso e justo. Ele dá a oportunidade. Ele está à porta e bate. Agora é necessário que você se posicione e vá lá abrir a porta, para que Ele possa entrar e cear com você. Ou seja, criar uma comunhão com você aonde você estiver, no seu lar, no seu comércio, no seu veículo, que a presença do Senhor possa verdadeiramente não apenas fazer uma passagem, mas sim passar a habitar dentro de você. João capítulos 14, 15 e 16. Ele e o Pai vêm fazer morada dentro daquele que guarda e pratica os seus mandamentos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E antes da ministração do próximo rebanho dos benditos do nosso Senhor Deus, é para segurar o outro. Eu estarei apresentando agora para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, que é muito importante vocês estarem examinando as bases da Bíblia Sagrada, que estarão sendo citadas na mensagem. Como eu disse, em algumas redes sociais, essa live fica salva, você vai poder voltar para examinar passo a passo e ser uma igreja nobre do Senhor Jesus, que ouve e vá lá examinar nas Escrituras Sagradas e não deixe de fazer a sua parte após verdadeiramente examinar com muita atenção e cuidado. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor
Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Recado dado nessa rede social. Você encontra as informações para ofertar na descrição da live. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está ali acima da minha cabeça. E se você quiser saber como você pode ser ainda mais abençoado, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais. Peça a inauguração de um de nossos templos físicos na sua região, pois nós chegamos trabalhando com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar. Pois além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários e agimos como está escrito na palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, de forma que não somos somente nós que somos abençoados, mas sim nós somos uma bênção, porque assim o Senhor afirmou: "Sê tu uma bênção". Para onde quer que nós colocarmos a planta de nossos pés, aonde nós chegarmos, haja sempre um desenvolvimento para o bem de toda a população, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a serem sorteados. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus e receba orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte, se inscrevendo ou nos seguindo. E também não se esqueça de compartilhar para que a palavra do Senhor possa alcançar mais corações. Rebanho bendito ímpar de número 7, o rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. Em algumas lives essa rede social fica salva, então não deixe de voltar a examinar cada uma das ministrações, das bases da Bíblia Sagrada apresentadas a todos vocês e faça a sua obra para com o Senhor nosso Deus, para receber as recompensas. E livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eita, glória, o Senhor quer falar muito ao nosso coração no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para a nossa meditação. Para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 2, livro de 2 Tessalonicenses, rebanho bendito par, de número 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais no decorrer dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Próxima oração a estar sendo ministrada, oração de número 5, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo, aonde quer que se encontrarem nesta madrugada. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte e
bendita e verdadeira palavra. No lar, no comércio, no veículo, onde quer que se encontrarem os teus benditos amados, conectados conosco através dessa internet. Que eles venham ser lavados, cobertos e revestidos com o manto dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para a mais honra e glória do teu grandioso nome. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pensar, ele comentou: menina, você é uma grande pregadora, pois é João capítulos 14, 15 e 16, Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11. Todos têm a oportunidade também de ser um grande pregador, uma grande pregadora, um grande ministrador, uma ministradora da palavra do Senhor nosso Deus. Nós não estamos aqui para sermos os únicos. Estou aqui para interagir com vocês, para instruir vocês, para que vocês também possam ser direcionados pelo Espírito Santo de verdade, produzir uma abundância de frutos e serem benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Temos a inauguração dos nossos templos físicos e também o lançamento do meu livro, que está aí para instruir vocês a serem grandes pregadores e empresários na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para qual seja for o caminho que você for direcionado pelo nosso Senhor Deus, você venha bem dizer ao nome do nosso Senhor em cada passo nessa sua caminhada. Então fiquem atentos no lançamento do livro, se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações e para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 11. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, Senhor, através da sua palavra, testificando aquilo que foi ministrado anteriormente no decorrer dessa live. Pois aqui foi bem claro que o evidente juízo, que a evidência do reto juízo do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso na vida daquele povo não estava somente no fato de eles estarem sendo perseguidos e atribulados, mas sim de eles estarem continuando a perseverar. Porque lá em Marcos capítulo 4, o Senhor Jesus fala das diferentes semeaduras. E lá ele fala de uma semente que recebe com muito bom grado a semente e frutifica rápido. Mas o ponto é que quando vem a tribulação, ela não consegue resistir, que é a semente lançada entre os espinhos ou entre os pedregulhos. A partir do momento em que alguma adversidade, algo externo surge, acaba oprimindo a palavra do Senhor que foi semeada naquele coração. E aqui deixa bem claro que como é importantíssimo nós estarmos buscando a presença do Senhor, estarmos juntos uns com os outros, fazendo a nossa obra, o nosso fruto. Pois aqui justamente o que eu comentei com vocês sobre o livro, que a nossa intenção aqui é que haja mais e mais pessoas capacitadas para exercer a palavra do Senhor, seja na área empresarial, seja na área espiritual. Aqui foi bem claro, no versículo 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, para que a gente não venha só colocar em prática, mas também ensinar os outros a colocarem, de forma que não somente nós, mas todos possam alcançar os resultados daqueles que colocam em prática. Aqui deixa bem claro, obra de fé, porque a fé sem obras é inoperante. Uma é necessária estar junta da outra. O Senhor Jesus foi bem claro de que adianta chamar-lhe de Senhor, Senhor e não fazer aquilo que Ele manda. Pois aqui foi bem claro o nosso propósito, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado
em todos os que creram. Tudo que nós buscamos, devemos buscar aqui sempre para mais honra e mais glória do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Você não tem que ficar com o mesmo pensamento de João Batista, de que ele cresça e eu diminua, porque ele afirmou, através do Filho, o Pai é glorificado. Então o ponto não é você crescer o seu coração e começar a achar que você é melhor, que você consegue sozinho com a força do seu braço. É sempre lembrar, Senhor, eu preciso da sua ajuda, que o Senhor me capacite, me guie, me instrua e me direcione, para que eu possa continuar sendo usado como vaso de honra, para que todos ao olharem para mim não vejam eu, mas vejam o Senhor através de cada passo, cada direcionar da minha vida. Pois esse é verdadeiramente o nosso intuito aqui nessa terra, dar bom testemunho, dar um bom exemplo, para que todos que olharem para nós venham querer verdadeiramente exaltar, adorar e glorificar e servir a um Deus tão poderoso, que o Senhor Jesus ainda afirmou lá em João, capítulo 15, versículos 14 e 15, que se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O Senhor tem grandes coisas preparadas para o seu povo, mas é necessário que o seu povo venha entrar em santidade e em santificação, começar a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e nos concedeu, para que possamos verdadeiramente bendizer ainda mais o nome do nosso Senhor. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, a receber uma palavra para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. Escolha o número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual e pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou, Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Próximo livro de Filipenses, que possui 4 capítulos. Livro de Filipenses, que possui 4 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Essa live fica salva em algumas redes sociais, então se quer ouvir novamente alguma ministração, falou o seu coração, tocou de você enviar para alguém, não deixe de enviar, não deixe de fazer a sua parte, a sua obra para com o Senhor nosso Deus, para que você venha a ser muitíssimo abençoado. Livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Filipenses capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Filipenses capítulo 4, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração de número 10. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão ou buscando nesta madrugada junto conosco ou nas futuras. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, bendizerem ainda mais ao teu santíssimo nome e serem purificados, lavados e revestidos com os poderes que há no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, removendo toda obra, todo laço e toda inimizade do inimigo ou da carne que estiver tentando impedir cada coração onde essa internet alcançar, de se tornarem igrejas vivas, sal e luz, benditos do nosso Senhor Jesus, e de se ajuntarem conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Graças a Deus. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 15 ao versículo 21. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia:
e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos novamente que não existe essa história de coincidência no momento dos sorteios das ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, pois cada um versículo complementando o outro, seguindo sempre o mesmo foco, o mesmo tema. A importância de nos posicionarmos, de entrarmos no caráter do cidadão dos céus, pois devemos sempre recordar que quantos nós estivermos nessa vida, nessa terra, nós ainda não fazemos parte dela. Pois aqui o apóstolo Paulo fala daqueles que são os inimigos da cruz de Cristo, porque eles não só estão nas práticas limitadas a essa terra, como estão ensinando e instruindo outros a esse mesmo caminho, a priorizarem aquilo que é do agora, do momento, do presente. Essa falsa aparência de liberdade, que você segue os seus desejos, segue suas emoções, segue os seus sentimentos, segue o que você bem quiser da sua vida. E cada vez mais e mais se torna escravo de todo um sistema que só veio para matar, roubar e destruir. Então é necessário a gente focar sempre com muita atenção e cuidado, pois aqui ele foi bem claro: pois todos que somos perfeitos tenhamos este sentimento, porque o Senhor nos fez perfeito. Ele nos fez para herdarmos um tesouro incorruptível. Então pare de ficar tentando se diminuir de uma maneira carnal e terrena, parecer um pobre coitado aos olhos da terra, aos olhos do mundo, aos olhos de Deus. O Senhor sabe da capacidade de cada um de nós. O Senhor verdadeiramente nos concedeu um propósito, um posicionamento, um ponto do qual nós não devemos, em hipótese nenhuma, olhar para trás, nem nos desvirtuar do caminho que Ele determinou, porque nós não sabemos o que é o nosso próprio eu. Então é necessário que a gente confie naquele que não só nos criou, como criou todas as coisas, todos os outros que estão ao nosso redor, e aquele também que preparou para nós um lugar na vida eterna, livre, com Ele na glória. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus a receberem uma palavra para a sua meditação. Escolha o número de 1 a 7, que logo mais estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. Rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. E o próximo livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que possui 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações mesmo após o término dessa live, pois nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o próximo livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. 2 Samuel, capítulo 9. E para o rebanho bendito par de número 12, livro de 2 Samuel, capítulo 10, para a sua meditação. Deixe nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Oração de número 1, mas antes de ministrarmos a oração, estarei apresentando para vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e também de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E como vocês já estão avisados, se perder algum detalhe, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejasbenditas. Vocês podem voltar e anotar cada passagem da Bíblia Sagrada para conferir. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios
do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas, e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadinho. Muitíssimo bem, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aguardo vocês também na live no nosso canal @MileOfertadinho para interagirem conosco e participarem da live para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Cláudio Henrique do Distrito Federal, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 9 aqui do livro de 2 Samuel demonstra o caráter de um verdadeiro cidadão dos céus e o cumprimento da palavra do Senhor. Pois nós vemos aqui Davi não usando de desculpa, mas sim buscando verdadeiramente recompensar aquilo que ele havia sido beneficiado, demonstrar a gratidão por aquilo que no momento da adversidade, da necessidade, ajudaram ele buscando ali retribuir. E aqui nós vemos também o cumprimento da palavra do Senhor. E quando há um justo ali, alguém que beneficia um dos seus pequeninos, a sua linhagem também será abençoada. Então é muito importante a gente lembrar que todos os momentos, quando no reino do Senhor Deus, no Evangelho da sua justiça, é a mesma mão que nós damos, nós também recebemos. Não é que tira do outro, é que recebe, porque o Senhor nos entrega. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Como está escrito em Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Independente de onde nós nos encontrarmos, se buscarmos verdadeiramente praticar a palavra e a vontade do Senhor, sermos direcionados pela tua boa, perfeita e agradável vontade, tudo do melhor verdadeiramente nos aguarda não só nessa vida, mas sim na porvir, na vida eterna livre, com o nosso Senhor Jesus na glória.
E o último rebanho bendito ímpar, de número 3, e o rebanho bendito par, de número 4, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Escolha o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor aos seus corações. Livro de Mateus, que possui 28 capítulos. Acabei de mencionar para vocês, glória ao nosso Deus. Livro de Mateus, que possui 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado agora. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações e compartilhem para outras vidas que precisam e necessitam. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Mateus capítulo 7. E para o rebanho bendito par de número 4, livro de Mateus capítulo 8 para a sua meditação. Daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Basta você deixar o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado. Eu estarei interagindo com vocês e tirando suas dúvidas para mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. O nosso Senhor é tremendo, gente. Eu vou mostrar para vocês aquilo que o Senhor acabou de demonstrar, a sua presença viva conosco agora nessa madrugada. Vamos à ministração de uma oração, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que através dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado nos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação, e que eles vejam se cumprir as tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora, ao receberem a tua palavra sendo ministrada através de nós com alegria, se juntando conosco em um só Espírito, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Preste atenção. Vamos aqui à ministração no livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 13. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou se vós, ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ministrei para vocês no livro anterior, o Senhor testificando com as suas próprias palavras nas Santas Escrituras Sagradas, a importância que tem de parte de nós o semear, para que o Senhor venha dar o crescimento, venha frutificar em abundância, não somente para nós, mas para tudo aquilo que nós nos envolvermos. Pois aqui ele foi bem claro: entrai pela porta estreita. Por mais espaçoso do que seja o outro, conduz para a perdição, não conduz para a salvação. Então é necessário que, verdadeiramente, como foi ali em 2 Tessalonicenses capítulo 1, passar pelas tribulações e as adversidades com alegria, na presença do Senhor, produzindo obras e produzindo frutos, mesmo quando se torna vítima, não se vitimizar. Pois você não viu o Senhor Jesus parado no canto: coitadinho de mim, tô indo pra cruz. Não, ele foi bem claro, ele se posicionou. No momento que a carne dele foi lá e gritou, ele falou: mas Pai, seja feita a tua vontade. Então é esse o posicionamento de um caráter, de um verdadeiro cidadão dos céus, ou cidadã dos céus, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao último livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7 para que você tenha uma palavra do Senhor ao falando aos seus corações, e se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada.
diretamente em cima do monte. E livro de Deuteronômio, que possui 34 capítulos. Livro de Deuteronômio, que possui 34 capítulos, é uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus para a meditação de todos nós. Deixe nos comentários seu primeiro nome, município e estado, que a partir de 1h12 da madrugada estarei interagindo com vocês. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, é uma palavra do Senhor Deus para a nossa meditação de todos nós. Tenha você escolhido ou não o número, medite no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Pois estarei apenas dando uma introdução, e é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, porque por trabalhar com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, um significado, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor dos Exércitos, fortalecendo a sua fé e aumentando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus em seus corações. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. Que haja os poderes que há no sangue, no fogo e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, indo de encontro agora com toda a obra e todo o laço do inimigo ou da carne, e que todas essas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua linda igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus Cristo em cada área e setor de suas vidas, onde quer que se encontrarem. É o que eu peço em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui à ministração. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 6 aqui do livro de Deuteronômio, novamente, testificando toda a ministração no decorrer da live. O Senhor deixando aqui bem claro que Ele honra aqueles que permanecem no seu caminho. Pois hoje em dia é muito fácil aqueles incrédulos questionar: cadê o Deus dos judeus quando eles passaram por tantas tribulações, por tantas diversidades? Ou até mesmo hoje em dia para qualquer crente: cadê o seu Deus? Mas esquecem de examinar com muita atenção e cuidado. Vem cá, e a sua parte você está fazendo antes de cobrar que o Senhor faça a que é dele?
Então devemos estar atentos com muita atenção e cuidado. Casa, né? Exatamente, aqui foi bem claro, ó, em casa, ensinar em casa. Como é importante a gente trazer verdadeiramente a presença do Senhor para dentro da nossa casa, que é onde nós passamos a maior parte do tempo. Ah, Milena, eu passo a maior parte do meu tempo no trabalho, mas tá bom, e a sua família? Fica onde? Não fica em casa? Então é necessário a gente lembrar sempre com muita atenção e cuidado, que a presença do Senhor tem que estar nos acompanhando aonde nós estivermos, e principalmente habitando dentro da nossa casa, junto conosco, junto com a nossa família. Pois aqui foi bem claro que o Senhor afirmou: e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques. O Senhor deixando claro que é não só manter aquilo que já tem, como frutificar ainda mais. Então guarda e cumpre aquilo que eu ordenei. Não foi o que ele pediu, que ele sugeriu, e que ele ordenou ao seu povo. E a condição era clara: você faz, você cumpre, você obedece, você recebe a recompensa. Não existe essa história de livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio, é opção de escolha. Escolhe o melhor e vive bem tu e a tua casa. Escolhe o pior e viverá mal tu e a tua casa. É uma causa e consequência simples, que não precisa de muita coisa para poder compreender. O ponto é que hoje em dia as religiões querem colocar da forma que eles acham, pensam, imaginam, porque eles não estão buscando um povo liberto, um povo livre, um povo curado, protegido, edificado. Porque um povo bem na presença do Senhor, cada vez mais, o povo bem na presença do Senhor não é enganado, não é confundido, não é manipulado pelas vontades e sentimentos do ser humano. Porque o próprio Senhor não permite que eles sejam enganados e nem confundidos. Salmos capítulo 50, Salmos capítulo 53... Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 11, João capítulo 14, 15 e 16. Examine as escrituras sagradas, é delas que vocês alcançam a salvação, por meio de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha agora o seu número de 1 a 7, que eu estarei dando início agora ao sorteio dos 7 números, para que você tenha uma palavra do Senhor ao seu coração. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3. Miqueias, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 3, vai meditar em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número, glórias ao nosso Senhor Deus, 1, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, se você escolheu o número 7. E se você escolheu o número 4, vai meditar em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, se você escolheu o número 4. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe aí nos comentários o seu primeiro nome, o seu município e o seu estado, para estar interagindo nos comentários ou tirando suas dúvidas, participando conosco ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet, enquanto eu vou passando umas informações muito importantes para todos vocês. Mas daqui a pouquinho, a partir de 1h12 da madrugada, estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, seguindo, se inscrevendo, compartilhando e, principalmente, escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês continuam recebendo orações toda madrugada e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E vocês também têm a flexibilidade nos horários da manhã, da tarde, da noite e da madrugada para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver ou para onde você vá. E assim receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e em João capítulo 15.
Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que elas são mentiras ou que eles que estão apresentando e praticando a verdade. Isso vale como material de trabalho para todos vocês verem a diferença daquele que serve e aquele que não serve ao Senhor, daquele que tem caráter, daquele que não tem caráter. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo em todas elas nesse momento, na nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e a nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Pois lembrando que conosco, os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. Todos têm oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. E todos aqueles também que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, guardem os comprovantes independente do valor, seja de 10 centavos, seja 10 bilhões, pois vocês irão se surpreender com as grandes oportunidades e portas abertas para cada um de vocês. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, como foi ministrado, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Estarei passando agora a palavra ao nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou eu para que vocês possam fazer as suas perguntas, para que vocês possam entender que o fato de vocês não saber muitas coisas, elas não vão deixar de existir ou não vai deixar de ser necessário para você. Palavra do Senhor Jesus, Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. João 7,38. Você tem que crer em Deus como está escrito na Bíblia Sagrada. Você não pode crer em Deus como eu acho, como eu penso, como eu imaginei, como eu tive um sonho, como um anjo falou para mim. Não pode isso, tá bom? E aí vocês perguntam agora, porque lá em João capítulo 7 também diz que aquele que é enviado por ele fala como está escrito. Porque aquele que não fala como está escrito busca o seu próprio reino. Exatamente. Não é o meu caso, tá bom? Glórias ao nosso Senhor Deus por isso. E tá aí o histórico dele de quase 30 anos já buscando a presença do Senhor em santidade, santificação, preparando para que todos vocês sejam benditos no nosso Senhor Jesus, possam estar interagindo e participando. Então deixe seu primeiro nome, o seu município, o seu estado nos comentários para estar participando conosco da live, tirando suas dúvidas e interagindo conosco para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Pois o abençoado ali, Cláudio, do Distrito Federal, havia comentado: adoro os seus compromissos. O ponto importante é necessário te lembrar com muita atenção e cuidado. Nós não podemos ter um compromisso, nós devemos estar compromissados com o Senhor nosso Deus e adorar Ele em espírito e em verdade e em qualquer lugar, onde quer que nós estivermos ou para onde nós formos, porque esse também é um ponto muito importante. Não adianta, enquanto eu estiver nesse quadrado aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, glória a Deus, aleluia, o Senhor é incrível, maravilhoso, eu sou serva do Deus vivo. Agora, eu pulo pro quadrado do lado, não, o Senhor fica lá. Aqui é o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, é minha vontade, é meu desejo. João capítulo 4. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e em qualquer lugar, mas não de qualquer maneira. João 4, de 21 a 26. Exatamente, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Sempre buscando a palavra do Senhor Deus, sendo sempre a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, versículo 105. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Porque se a palavra dele estiver contigo e você estiver com ele, ele falou que tudo o que você pedir vai ser concedido. João 15, versículo 7. Mas aí é necessário que o jugo e o fardo dele, você esteja dando fruto com ele. Exatamente. João 15, versículo 2. Aquele que dá fruto, eu limpo para que ele dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, eu tiro ele fora. Exatamente. E o Agostinho de São Paulo, capital, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Ele fez aqui 3 perguntas. Vamos lá. A primeira. Você acha que o ser humano consegue entender a justiça de Deus
ou nós somos limitados demais para compreender. Então vamos lá. Quando o ser humano para de viver na carne, é possível ele ter a possibilidade de entender, compreender a justiça do Senhor nosso Deus, como ela funciona, como ele age. Agora, se a pessoa endurecer o coração e achar que a forma que ele pensa ou imagina é a mais correta de ser feita, nunca vai entender. E aí ele continuou. A justiça dos homens é porque Deus usa o ser humano para aplicar sua justiça. Ele não faz justiça com os desastres naturais? Um desastre que atinge milhares de pessoas é porque todas essas pessoas mereciam? Bom, uma boa pergunta. Você vê que você reconhece que a justiça que o Senhor Jesus realmente aplica sobre o povo, ele usa outros povos, né, para poder fazer justiça. É da mesma forma quando você faz a sua alimentação, o que você faz? Você vai usar uma panela, você vai usar uma bacia, você vai usar talheres, você vai usar elementos para que você possa se alimentar ou para que você possa concluir aquilo que você quer. A mesma coisa, se você quer ofender alguém numa carta, você vai usar uma caneta. Porque a caneta é sua, você criou ela para isso. Da mesma forma, o Senhor que criou todas as coisas, tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Vai lá em Colossenses capítulo 1, você vai lá dar uma lida que tudo é para Ele, tudo por Ele. Exatamente. Tá E bom? aí que ele questionou ali justamente um ponto de porque todas essas pessoas mereciam. E aí que a gente entra na parte que é justamente mais complexa, que é importante estar analisando com muita atenção e com muito cuidado. Porque o Senhor, ele criou mandamentos, criou regras, criou ordens, e todos nós estamos sujeitos a essas regras, a essas ordens que foram criadas, e o próprio Senhor não vai ficar ali intervindo e tirando aquilo que ele já havia ordenado. Pois como foi ministrado, lá em Deuteronômio capítulo 6, cumpre os mandamentos e ele guarda, ele protege, ele defende. Porque tem leis e regras, e nós devemos lembrar que não é só o Senhor Deus que habita nesse mundo, que habita conosco. Tem espíritos imundos que querem o nosso mal. E quando o ser humano que tem poder e tem autoridade dá legalidade para esse espírito, para essas legiões de espíritos imundos, abre portais para esses seres espirituais malignos operarem contra eles, aí é a ponto que o Senhor Jesus foi bem claro, ó, se você não vigiar, se você não se cuidar, você vai acabar abrindo esses portais e o inimigo vai operar. Só para você entender, se você vai lá em Mateus capítulo 4, Satanás chegou para o Senhor Jesus e falou assim, ó, tudo isso foi me dado. Pronto, quem deu para ele? Foi Adão e Eva. Agora o Senhor Jesus foi o quê? Recuperou tudo e falou assim, ó, entregou tudo de volta para nós. Exatamente. Tudo de volta para aí nós. Se a pessoa chega lá e dá de novo para ele, aí, é que nem aquela frase que você deve ter ouvido, né? Aquilo é do diabo, isso é do diabo. O diabo não tem nada. Ele não tem nada. É o cão que volta ao seu próprio vômito. Entendeu? E vamos aqui apresentar a vocês a nossa denúncia de número 103. Pois você sabendo ou não dessas informações, elas não vão deixar de serem necessárias para a sua vida. Saiba que todo líder precisa ofertar ao sacerdote, pois senão, tanto ele como as pessoas que ele apacentar não irão receber as promessas de proteção em tudo. Examine Filipenses capítulo 4 com foco nos versículos 9 a 19, Apocalipse 22, versículos 1 a 20, com foco nos versículos 2 e 18 e 19, e em Lucas capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente ao nosso sacerdote, pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você quanto para a sua família e os seus negócios também. E muita atenção nessa denúncia das 7 afirmações sobre as ofertas e os dízimos, em que se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada as 7 afirmações a seguir, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove na Bíblia Sagrada que o nosso sacerdote está mentindo. 2. Prove na Bíblia Sagrada que é em vão entregar suas ofertas e seus dízimos ao nosso sacerdote. 3. Prove na Bíblia Sagrada que na linhagem do Senhor Jesus, o Cristo, não há ministérios de sacerdotes e reis. 4. Prove na Bíblia Sagrada que é possível alguém ser levantado para essa função de sacerdote no ministério de sumo sacerdote do Senhor Jesus, sem ele ter, no mínimo, 13 anos de preparações para exercer essa função. 5. Prove na Bíblia Sagrada que você ou alguém que conhece podem exercer essa função de sacerdote sem ter as atividades e os frutos permanentes necessários. 6. Nós afirmamos que o sacerdote... 6. Nós afirmamos que o ministério de sacerdote é necessário atuar na liderança dos apóstolos, pois até mesmo os apóstolos entregavam ofertas voluntárias e ofertas alçadas aos sacerdotes.
E essas atitudes dos apóstolos afirmam que o sacerdote é necessário, pois eles mesmos ofertavam ao sacerdote com ofertas voluntárias, ofertas alçadas. E nós desafiamos você ou alguém provar na Bíblia Sagrada para nós que essas afirmações são mentiras. E 7. Nós afirmamos que o sacerdote tem no mínimo 15 funções para ter atividades de um sacerdote, para as pessoas receberem as promessas, ou viver elas, ou não perdê-las, ou recuperá-las. É possível ser um sacerdote sem conhecer essas atividades, nem estar capacitado para praticar elas? Lembre-se que o Espírito Santo é um guardião de todos os ministérios do Senhor Jesus Cristo e a eles ninguém engana. E essa é a denúncia de número 103, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado que ultrapassa os 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 64 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E Eduardo de Cariaga, de Argentina, seja muito bem-vindo. Eduardo Cariaga, da Argentina, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Faça a sua pergunta, abençoado. Faça a sua pergunta que você pode mudar a história da sua vida. Muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus. Você é rico, você pode ficar mais rico. Exatamente. Você é um morador de rua, pode deixar de ser um morador de rua. Glórias ao nosso Deus. Basta uma palavra do Senhor Jesus, você fazer ela, colocá-la em prática como tem que ser praticado, tudo vai mudar. Você vê que no caso da oferta, o próprio Senhor Jesus mandava as pessoas ofertarem o sacerdote. Depois o Senhor Jesus morreu, mais uma vez Paulo andou com o Senhor Jesus em espírito e o Senhor Jesus mandou também Paulo também ofertar. Aí você vê só. E os apóstolos que andou com o Senhor Jesus em carne, também estavam eles também ofertando. Então aonde é que parou isso aí? Onde é que mudou? Aí quando chega lá em Apocalipse, Jesus fala assim, ó, o próprio Senhor Jesus fala assim, ó, agora foi levantado, de todas as nações foi levantado reis e sacerdotes. Acabou, gente. Aí o abençoado lhe perguntou, para saber sobre, é só na Bíblia, sobre fatos antigos, não tem nada mais recente? Seria de, como assim? Também não entendi, por isso que eu passei pra tua bola. Por quê? Testemunhos é o que não falta para nós. Aí, pronto, testemunho é que não falta. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois a palavra do Senhor, ela não se renova, ela permanece nova em todas as gerações. Nós conhecemos, pelo menos nós aqui conhecemos o Senhor Deus não só por ouvir, não só por ler a escritura dele, não só por fazer as obras dele, mas sim por milagres gigantescos que ele fez comigo e fez também com meus filhos e fez também com a minha esposa. Então a gente conhece verdadeiramente Deus. É, exatamente. Visível, de forma no ouvir, de forma de ler, de forma de examinar a Escritura Sagrada. Então, quer dizer, nós conhecemos mesmo. Porque então, aquilo que foi ministrado no decorrer da live, aquele que se posiciona, o Senhor revela. Porque ele foi bem claro, o servo não sabe de nada, mas o amigo, ele revela muita coisa. Então, e eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta. Convida mais gente, tá? Exatamente. Segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MilaOfertadim. E aqui no @Igrejas Benditas, a partir de meia-noite e 7. Fale com as autoridades políticas da sua região, fale com os empresários, comerciantes, até mesmo com os moradores de rua. Faça parte desse grande avivamento, desse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Entre em contato conosco através do privado, siga ou se inscreva para continuarem recebendo orações e fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e o meu muitíssimo amém.